Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcela, todo mundo. Hoje é a última aula, né? A última não, a última dessa série, vamos dizer assim, sobre cuidados paliativos e ficou pendente para a gente conversar, talvez a aula, uma das mais importantes, né? Que é a sedação paliativa, que é muito usada na UTI e muito pouco compreendida. Então, acho que vai ser ótimo para a gente ter esse esclarecimento aí de raciocínio, quando usar, como, quais são as indicações. Eu acho que vai ser uma das aulas mais proveitosas aí para a gente. Tá? Quiser, pode começar. Paula, pode ficar à vontade. Obrigada, Bruno. Boa noite, gente. Então, vou começar aqui já. Deixa eu compartilhar minha tela. É um assunto que eu particularmente gosto muito e é um desafio, né, no dia a dia para a gente explicar, se fazer entender, mas é uma conduta que é muito útil para os pacientes com perfil dos pacientes que a gente trabalha no IPSENG, né? Deixa eu abrir aqui. O meu compartilhamento de tela está desativado, Bruno. Vamos ver aqui. Ver se funciona. Agora, acabei de ativar aqui. Ah, funcionou. Prontinho. Vocês estão vendo aí minha tela? Estamos. Beleza. Então, vou começar com esse assunto que eu gosto muito. Então, o tema da aula de hoje, fechando aqui o módulo de controle de sintomas, é a sedação paliativa. A gente deixou esse tema propositalmente para o final, porque, na verdade, como eu vou falar mais para frente, é o último recurso terapêutico que a gente tem para controle de sintomas. Ele é usado só para sintomas refratários e só para um grupo específico de pacientes. Mas muita gente ainda desconhece esse termo, né? Sedação paliativa, né? O que é isso? Não é eutanásia? É uma pergunta que a gente escuta com certa frequência. Mas sedação paliativa pode ser considerada eutanásia? O que é eutanásia, assim, conceitualmente falando? Só pegar um negócio aqui. Eutanásia, então, seria a abreviação da vida por conceito. E pouca gente, assim, eutanásia é muito citado, mas pouca gente sabe qual que é o conceito formal de eutanásia, né? Então, seria a abreviação da vida de um portador de doença incurável que passa por um intenso sofrimento. E a eutanásia, essa abreviação intencional da vida, ela sempre deve ser movida por um sentimento de compaixão. Então, a compaixão motiva a eutanásia. Isso faz parte do conceito. Se a abreviação da vida, mesmo de um doente em fase terminal, de uma doença avançada, for feita sem ter associação com o sentimento de compaixão, isso não é eutanásia. Isso é homicídio, né? Então, o objetivo dessa ação, seja através do uso de medicamentos ou outros meios, é a abreviação da vida. Então, eu uso medicações ou outros meios para abreviar a vida daquela pessoa que está sofrendo, movida por um sentimento de compaixão. E a eutanásia, apesar dela ser movida por um sentimento nobre, ela pode ser considerada um crime tipificado por lei. Então, a gente tem várias discussões na literatura, no direito, tentando caracterizar de forma adequada a eutanásia. Em alguns casos, por ser movida por sentimento de compaixão, a pessoa pode ter até redução de pena, então ela não é assim, considerada um homicídio comum, tá? Mas ela não é feita, a gente não faz. O que é totalmente diferente de sedação paliativa. O que é a sedação paliativa? É o uso controlado e racional de medicamentos sedativos com o objetivo de reduzir o nível de consciência do paciente portador de doença incurável em fase de terminalidade extrema, diante de um sintoma refratário que leva ao sofrimento. O objetivo da minha ação aqui, seja através do uso de medicamentos, né, que é sempre o meio que a gente usa, não é abreviar a vida do paciente, e sim proporcionar conforto.
Essa decisão da sedação paliativa deve idealmente ser compartilhada com o paciente sempre que for possível. Obviamente, no momento ali que o paciente tem indicação, na hora de expor isso, né? Assim, por definição, ele vai estar em sofrimento extremo. Então, para compartilhar com o paciente, é ideal que seja compartilhado antes dele entrar nessa fase, né, durante a elaboração das diretivas antecipadas, do testamento vital desse paciente, cada vez mais no IPSENG, por causa do ambulatório, a gente tem conseguido fazer isso, a Carol tem conseguido fazer isso com muito sucesso, os pacientes já estão chegando cientes da possibilidade do uso desse recurso no fim de vida, ou, se não é possível, conversar com o paciente, com o representante. Então, a sedação paliativa é considerada ortotanásia. Então, sedação paliativa não é considerada eutanásia. E tem umas diferenças básicas, como eu falei. Seria intenção. Então, na eutanásia, eu tenho a intenção de abreviar a vida. Na sedação paliativa, eu tenho a intenção de proporcionar o conforto ao paciente, né? Não tenho a intenção de abreviar a vida. Os métodos, né? Na eutanásia, eu uso doses letais de medicações. Na sedação paliativa, não. Eu uso doses controladas de medicamentos com objetivos bem claros e os resultados. Na eutanásia, o resultado é o óbito direto, né? E na ortotanásia, na sedação paliativa, o meu resultado é o conforto do paciente. Mas a sedação paliativa abrevia ou não abrevia a vida do paciente? Tem alguns estudos hoje na literatura, eu trouxe alguns para ilustrar para vocês. Então, essa revisão sistemática envolveu estudos publicados entre janeiro de 1980 e dezembro de 2010. Foram encontrados 10 artigos, vocês veem que as publicações não são... a gente não tem muitas publicações sobre isso, mas temos. Então, nesse período de tempo, foram 10 artigos selecionados, muitos estudos também com uma metodologia inadequada, né? Também, além de serem escassos. Então, 10 artigos selecionados, foram estudos prospectivos e retrospectivos não randomizados, envolvendo 1.807 pacientes, dos quais 621, ou seja, 34,4% foram sedados. Aí, a conclusão foi que a sedação paliativa, quando indicada apropriadamente e usada de forma correta para aliviar o sofrimento intenso do paciente em fim de vida, não foi associada à redução da sobrevida dos pacientes com câncer terminal, né? O foco desse estudo foram pacientes com câncer terminal. A sobrevida média dos pacientes sedados foi de 7 a 36 dias e dos pacientes não sedados de 4 a 39 dias. Vocês veem que a sobrevida é semelhante. Essa revisão sistemática da Cochrane, publicada em 2018, envolveu banco de dados internacionais, com estudos de outubro de 2012 a dezembro de 2014. Nessa época, também refletindo o aumento da intensidade de estudos em cuidados paliativos e uso de recursos como a sedação paliativa, foram encontrados 14 estudos, com um total de 4 mil pacientes, 95% dos quais tinham câncer. Então, é uma estratégia muito mais estudada no paciente oncológico, como outras estratégias também, né? Infelizmente, os estudos com pacientes não oncológicos são mais escassos, né? Apesar da gente ter diversos pacientes aí com doenças crônicas que chegam em fim de vida com sintomas desconfortáveis. Então, foram incluídos estudos não randomizados, comparando a intervenção de sedação versus não sedação realizados em hóspices, unidades de cuidados paliativos hospitalares e nas residências dos pacientes. Então, incluiu todos esses contextos de cuidados paliativos. E não houve diferença em termos de sobrevida entre o grupo de pacientes que recebeu e que não recebeu sedação paliativa. Nessa revisão sistemática, há uma ressalva, né, que os estudos não foram randomizados e foram, por este motivo, julgados com baixa qualidade metodológica. Mas em cuidados paliativos a gente tem essa dificuldade, por questões éticas, né, de fazer estudos com uma metodologia com alto nível de evidência. Esse último estudo eu trouxe mais para mostrar que o nível de sedação paliativa também não interfere na sobrevida. Então, mesmo quando eu faço uma sedação profunda, eu não interfiro de forma significativa na sobrevida do paciente. Então, foi um estudo publicado em 2020, em que se avaliou sedação profunda em pacientes em fase terminal de câncer.
Então, foi um estudo de coorte retrospectivo, usando um banco de dados eletrônico, contemplando pacientes oncológicos em processos de terminalidade admitidos em unidades de cuidados paliativos entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016. Foram um total de 974 pacientes incluídos no estudo, e destes, 31,9% receberam sedação paliativa contínua profunda no fim da vida. E a sedação paliativa contínua e profunda também não foi associada com a redução da sobrevida dos pacientes. E nesse estudo, a sobrevida média dos pacientes que receberam sedação contínua e profunda foi de quase 2 dias, tá? Então, vocês veem assim, a presença de sintomas refratários é um sinal de terminalidade também. Então, assim, quando vai se aproximando o fim de vida, muitas vezes, a gente tem que estar ciente disso, muitas vezes sintomas que estavam bem controlados até então se descompensam. E muitas vezes são sintomas de difícil controle e a gente vai precisar da sedação paliativa. E aí, continuando essa conversa, né, essa análise da ética na sedação paliativa, né? Eu pergunto aqui, é possível que a sedação paliativa interfira na sobrevida do meu paciente? Eu posso, mesmo que sem intenção, abreviar a vida do meu paciente ao fazer a sedação paliativa? E se isso acontecer? Como que eu caracterizo a minha conduta? Eu estava fazendo ortotanásia e se eu abreviar a vida do meu paciente, mesmo usando as medicações de forma racional, bem indicadas, de forma compartilhada, eu posso, assim, eu estava fazendo ortotanásia, mas de repente eu fiz eutanásia? Como que eu caracterizo essa minha conduta? Isso é importante, né? Quando a gente realiza, se propõe a fazer sedação paliativa. Na verdade, existe uma teoria ética que vai fundamentar e vai respaldar a minha conduta, que é a teoria do duplo efeito. Então, o que é a teoria do duplo efeito? É uma doutrina ética que é usada para justificar intervenções que podem ter consequências positivas e consequências negativas. E a teoria do duplo efeito, ela é muito interessante. Ela analisa a conduta dentro de 4 questões. Então, a gente vai destrinchando, né, do ponto de vista da ortotanásia e da sedação paliativa e por que a gente não está fazendo eutanásia. Então, eu estou diante de um paciente portador de uma doença terminal, potencialmente irreversível, em contexto de terminalidade extrema, em fim de vida. Esse paciente esse processo é irreversível, esse paciente está desconfortável por um sintoma que eu não consegui controlar de forma convencional, estou diante desse paciente. Então, vamos analisar sob o ponto de vista da teoria do duplo efeito. Então, eu vou analisar 4 questões. A natureza e a intenção da ação devem ser moralmente boas ou neutras. No caso da sedação paliativa, eu desejo ofertar conforto a um paciente que está em fim de vida extremamente desconfortável. Sim, então a minha intenção é moralmente boa, né? Se eu estiver pensando na eutanásia, a minha intenção, se eu for analisar do ponto de vista jurídico, não é boa, não é moralmente boa, porque eu quero abreviar a vida do paciente. Então, são 2 coisas totalmente diferentes, né? A consequência negativa da minha ação, que seria, no caso da sedação paliativa, o encurtamento da sobrevida, não é o meio para produzir a boa consequência. Então, eu não utilizo, por exemplo, como na eutanásia, uma dose letal de um medicamento esperando que o paciente faleça, para abreviar a vida do paciente. Eu uso medicações sedativas, bem indicadas, de forma racional. Então, a minha ação, eu quero reduzir o nível de consciência do paciente para que ele não perceba aquele desconforto. Então, a minha consequência negativa não é o que produz o conforto para o paciente, não é o que produz a boa consequência. Eu espero estar sendo clara, viu? E se eu não estiver sendo, vocês me perguntem no final. E a consequência negativa, ela pode ser prevista, mas ela não é o objetivo da minha ação. O objetivo da minha ação aqui, ao fazer sedação paliativa, é proporcionar o conforto para o meu paciente, né? O bom efeito é suficientemente desejado para compensar o mau efeito, né? Então, o conforto daquele paciente que está claramente em fim de vida, ele é suficientemente, ele compensa o risco do mau efeito, que é a abreviação da vida.
Entenderam? Mas assim, vocês veem que os estudos nos mostram que quando bem indicado e quando feita de forma racional, raramente a sedação paliativa abrevia a vida do paciente, tá? Mas se acontecer de abreviar, se você fazendo de forma tecnicamente adequada, isso não é considerado eutanásia. Continua sendo sedação paliativa, ortotanásia, justificada pela teoria do duplo efeito, tá? E quando que eu vou indicar a sedação paliativa? Eu preciso ter, então, eu não vou indicar para qualquer paciente, eu preciso estar diante de um paciente portador de uma doença irreversível em contexto claro de fim de vida. Isso associado à presença de sintomas refratários, associado a intenso sofrimento. A gente já vai falar mais claramente, vai destrinchar o que é um sintoma refratário. E eu preciso ter a decisão compartilhada com o meu paciente ou com seu representante legal, quando possível. Muitas vezes, a gente tem que deixar isso claro, né? Decisão compartilhada não é decisão delegada. Então, eu nunca vou perguntar para o familiar do meu paciente se quer que cede, né? Se que a gente pode abreviar a vida. Não é assim, né? A gente expõe como um recurso para proporcionar o conforto, que não tem nenhum objetivo de abreviar, de interferir sobre o tempo de vida do paciente, sim, de trazer conforto, tá bom? A gente só precisa explicar o que está acontecendo, tanto para o paciente, para a família e para a minha equipe também, tá? E assim, tá, eu tenho um paciente portador de doença irreversível em contexto de fim de vida. Mas qual que deve ser a sobrevida estimada do meu paciente para eu indicar a sedação paliativa? Horas? Eu chego num extremo, dias, né? Qual que é essa sobrevida estimada? O paciente precisa estar em processo ativo de morte, né? Como que é isso? As últimas 48 horas? Na verdade, não tem um consenso na literatura. E os guidelines variam de recomendação entre horas e semanas. Então, os guidelines são muito... Eu coloquei aqui alguns, né? Que eu tirei do manual de sedação paliativa da ANCP. Então, a gente tem até estágio final, que é um termo bem vago, até semanas, até horas, até dias, tá? Então, como que eu vou tomar as melhores decisões? É uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu fico até repetitiva, parte da acurácia diagnóstica. Doença de base, fase da doença, o status funcional do paciente, alinhado aos desejos e valores dele, né? Que faz parte do compartilhamento de decisões. Então, assim, o meu paciente que está no fim de vida, às vezes eu estimo que ele tenha dias a semanas, mas ele tem um sintoma refratário, né? Associado ao intenso sofrimento, tá bom? Então, eu tenho que ter essa acurácia diagnóstica. E o que é um sintoma refratário e intolerável? Em primeiro lugar, nunca confundir sintoma refratário com sintoma de difícil controle, né? A gente sempre tem que lembrar, os sintomas não são puramente físicos, eles são multidimensionais. E eu trago aqui o exemplo, né, um exemplo bem típico, que é o da dor total. Se for necessário, se eu tiver com dúvida se aquele meu sintoma é refratário, se o meu tratamento está otimizado, se tem mais alguma coisa a ser feita, eu vou solicitar a avaliação de um especialista. Exemplo do que a gente faz normalmente, né? A gente está diante de uma dor de difícil controle, o paciente não está tolerando as medicações convencionais ou não está respondendo da forma como a gente gostaria. Aí a gente discute muito o caso com o nosso especialista de dor, que é o BEDA, e muitas vezes o paciente se beneficia com procedimentos invasivos para controle de dor. A gente já teve alguns casos lá na enfermaria, tá? E a sedação paliativa, gente, ela é considerada o último recurso terapêutico para o manejo dos sintomas severos e desconfortáveis no contexto de fim de vida. Então, ela é a última peça ali, né, a última peça do meu quebra-cabeças ali, que tem que ser montado com muito cuidado, né? Então, ele é o meu último recurso, tá? Então, a sedação paliativa nunca é uma das minhas primeiras opções, tá? E quais que são os sintomas refratários mais comuns? A literatura também me traz isso. Delírio, dor, dispneia,
e sofrimento psíquico. Lembrando que, para abordar cada um desses sintomas, eles têm que ser avaliados sob a ótica de fatores potencialmente reversíveis, os quais os tratamentos devem ser proporcionais ao plano de cuidado, ao momento de vida do meu paciente, mais as medicações sintomáticas convencionais. Então, por exemplo, para a dispneia, né, que foi a aula que eu dei, eu posso ter um paciente ali com uma insuficiência cardíaca terminal descompensada, o meu paciente está claramente em fim de vida, ele já não responde mais a diuréticos, e eu comecei morfina para controle de dispneia. E mesmo assim, com os ajustes de dose, eu vi que o meu paciente continua extremamente desconfortável. Nesse caso, a sedação paliativa é um recurso que eu posso utilizar de forma ética e racional. Então, meu paciente tem indicação de sedação paliativa. Como que eu vou proceder, né? Alinhamento com a família e o paciente, isso é o adequado, né? Geralmente a gente expõe as intenções daquele tratamento, daquela terapia e os benefícios que ele vai trazer para aquele paciente. Alinhamento com a equipe, né? Isso é muito importante, porque a equipe também pode interpretar de forma equivocada aquilo que você está fazendo. Então, por isso que é importante sempre expor e discutir, né? Registro no prontuário, então já passou há muito tempo aquela fase em que que as pessoas devem esconder as coisas que estão fazendo. Então, você dá ao meu paciente, as indicações são essas e você dá com essa droga. Isso é totalmente ético, tecnicamente aceitável, então eu tenho que registrar. E eu vou definir as minhas metas de sedação. Como eu falei, a gente vai usar as medicações sempre de forma racional e controlada. Então, em relação à temporalidade, intensidade, qual medicamento que eu vou usar e por quê? Então, a gente tem, qual que é a classificação que a gente tem hoje da sedação paliativa? A gente tem a sedação primária, que seria o uso de drogas sedativas com objetivo de redução do nível de consciência, isso seria a sedação paliativa propriamente dita, e a gente também tem a sedação secundária, que seria uma sedação como consequência e efeito de uma droga usada para controle de outro sintoma. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, eu comecei um antipsicótico para um paciente em delírio, e o meu paciente ficou mais sonolento, mas foi o melhor equilíbrio que eu consegui encontrar naquele momento. Então, eu vou assumir um grau de sonolência em prol do controle do delírio, né? Em relação à temporalidade, eu posso fazer sedação intermitente ou contínua. É interessante, assim, a sedação paliativa no sofrimento psíquico também é muito discutida do ponto de vista ético. Mas a sedação intermitente é uma estratégia interessante para o paciente em sofrimento psíquico, por exemplo, tem medo da noite, não consegue dormir, não consegue descansar vários dias. Então, a gente pode fazer a sedação só noturna ou por alguns dias para que o paciente descanse. E às vezes ele acorda com um outro olhar do que está acontecendo, tá? Sintoma intenso, intolerável, porém com uma expectativa de controle. Isso é o que a gente faz na sedação paliativa, né? Ou no sofrimento psíquico, desculpa, acho que não expliquei direito. Ou diante de um sintoma intenso, intolerável, mas eu tenho uma expectativa de controle, mesmo do paciente que está em fim de vida. Então, espero controlar. A gente tem até um termo que é usado na literatura, que é despit sedation, que seria uma sedação de pausa, de trégua, que seria uma sedação por tempo pré-determinado, geralmente por 24 ou 48 horas, com o objetivo de que o paciente desligue daquilo, descanse um pouco, para que, com a chance, né, para que dê tempo de eu controlar, às vezes, o sintoma que naquele momento é refratário, e para que ele acorde mais confortável e com outro olhar do que está acontecendo. E a gente também tem a sedação contínua, que é usada para o sofrimento intenso, definitivamente refratário, no paciente com uma sobrevida estimada curta ou diante do desejo do paciente. Em relação à intensidade, a gente pode fazer sedação superficial ou profunda, e a escala mais usada para quantificar, para classificar a sedação, a escala de Haas, que é muito usada na UTI também. Vocês são bem familiarizados.
E a gente vai definir a profundidade da nossa sedação de acordo com o quadro do paciente, com o objetivo. Então, tem alguns pacientes, por exemplo, que nas suas diretivas antecipadas se manifestam. Quando eu chegar nesse momento, eu quero dormir. Né? E se a gente não consegue controlar os sintomas, a gente já está alinhado que vai fazer uma sedação mais profunda, tá bom? Agora, antes de falar dos medicamentos, que é a parte que as pessoas ficam mais ansiosas, né? Eu vou deixar aqui destacar que morfina não deve ser usada para sedação paliativa, tá? Então, morfina, ela pode provocar uma sedação secundária e você pode até assumir esse grau de sedação, mas você não vai ficar aumentando dose de morfina com o objetivo de sedar o paciente. Porque se você fizer isso, você vai estar usando a medicação de forma inadequada em uma dose tóxica, tá? Isso não é uso racional de morfina. Então, outra coisa importante também, se o meu paciente está usando morfina, por exemplo, ou outro opioide forte para controle de dor, e eu iniciei sedação paliativa com midazolam, por exemplo, eu não devo suspender a morfina. Então, você vai manter as duas infusões, a morfina para controle de dor e o midazolam como sedação paliativa. Senão, você pode descompensar mais aquele paciente que já tem um sintoma refratário, tá? E a gente não vai usar medicações com potencial sedativo de forma aleatória. Mistura lá num soro, midazolam com clorpromazina, com não sei o que mais, com não sei o que mais, tá bom? Não é para fazer isso. A gente usa as medicações de forma controlada. Antigamente se fazia isso. Tá errado, tá? Isso não é mais aceitável. A medicação mais indicada para sedação paliativa, que está mais descrita na literatura, é o midazolam. É a medicação mais usada, ela pode ser usada por várias vias, né? Venosa, intramuscular e subcutânea, isso é muito útil para a gente. Geralmente a gente usa por via venosa ou subcutânea por hipodermóclise. A gente tem, assim, uma infinidade de doses recomendadas, dependendo da fonte que você olha. Essa fonte que eu peguei foi o Bruera, que é um tratado de cuidados paliativos que eu gosto muito de estudar, então assim, eu sempre recomendo a leitura dele. E lá eu peguei essa referência. Então, eles recomendam bolos de 1 a 5 miligramas de midazolam, dependendo do paciente, e depois uma infusão contínua de meio a 1 miligrama por hora, com dose de resgate de 1 a 5 miligramas, se necessário. Como que eu faço? Se é um paciente mais robusto, eu já inicio com 1 miligrama. Fico do lado do leito, avalio a cada... Se eu estou usando a via venosa, eu avalio esse paciente a cada 5 minutos. Se eu estou usando a via subcutânea, a cada 15 minutos. Bolos de 1 miligrama que eu posso repetir. Então, suponha que meu paciente está recebendo midazolam por via venosa. Eu dou bolos de 1 miligrama, é um paciente mais robusto, ou que já estava usando benzodiazepínico, 1 miligrama a cada 5 minutos, até que eu consiga o grau de conforto que eu desejo. E depois eu deixo infusão contínua, aquela dose total que manteve o paciente confortável por hora em bomba de infusão, tá? Quando é um idoso, um paciente extremamente frágil, um paciente oncológico com caquexia, ou um idoso muito frágil, eu começo com 0,5 miligrama. Às vezes, é tudo que o paciente precisa, tá? Nem sempre a gente precisa de 1 miligrama. Nunca comecei com 5 miligramas. Então, sempre começo com a menor dose possível. O midazolam tem as suas vantagens, né? Então, a gente pode... Então, se você pesar muito a mão, ou se você quiser usar uma dose menor, ele tem meia-vida bem curta, né? Então, isso é desejável para a gente. Se eu quiser, por exemplo, estou fazendo sedação intermitente, desliguei, rapidamente meu paciente tende a voltar. E eu também tenho antídoto, né? É uma vantagem. E muito cuidado com a abstinência associada à interrupção abrupta de sedação, de benzodiazepínico. Muito cuidado, porque aí o paciente pode entrar em delírio e pode ser um outro sintoma refratário para você. Então, a gente tem que usar essas medicações de forma muito controlada. Os antipsicóticos também são uma opção, principalmente no paciente que está em delírio, mas nesse caso eu não estou usando um antipsicótico como antipsicótico, eu estou usando como sedativo, né? Muita atenção, não usar antipsicóticos parenterais, os que a gente tem disponível, né? Que inibem receptor dopaminérgico nos pacientes com Parkinson. Você pode descompensar eles bastante, também criar um grande desconforto associado à rigidez e dor, tá?
Levomepromazina e clorpromazina, eles também podem ser usados como adjuvantes no tratamento de dor. Então, no paciente que está com dor descontrolada, pode ser uma alternativa interessante. Cuidado com os antipsicóticos de primeira geração, né, com hipotensão, por exemplo, são medicações com efeito anticolinérgico pronunciado, mas são uma opção do delírio refratário. Aqui eu deixei a dose da levomepromazina, a gente usa muito pouco para sedação paliativa. A clorpromazina a gente acaba usando muito em sedação paliativa em algumas circunstâncias. Paciente em delírio refratário, delírio de difícil controle, aí a gente usa doses mais baixas, ou no paciente que está em delírio e que não está com uma dor bem controlada. Também começamos sempre com baixas doses para esses objetivos, e para sedação a dose geralmente é mais alta, mas a gente sempre começa devagar para não correr o risco de sobredose, de efeitos adversos, de intoxicação do meu paciente. Aldol também pode ser usado para sedação paliativa, mas é menos usado porque ele tem um efeito sedativo menor. Tá? Mas é uma droga muito útil para controle de delírio nos pacientes em cuidados paliativos. Os barbitúricos, como fenobarbital, também são uma opção, mas são drogas de manejo mais difícil para sedação paliativa. Então, a gente sempre vai dar preferência para os benzodiazepínicos, tá bom? Os anestésicos também podem ser usados, como Propofol, mas também são drogas que devem ser usadas por pessoas que têm mais um manejo mais acurado dessas medicações. As doses eu tirei todas do Bruera, viu? Se alguém quiser consultar. Fica mais para consulta. Eu vou me limitar ali a falar muito do midazolam, que é a droga de primeira escolha, e dos antipsicóticos. E, enquanto eu faço a sedação paliativa, não deixe o acompanhante, o familiar invisível, né? Valorize a presença dele e cuide do sofrimento dele também. Muitas vezes parece que a pessoa compreende, mas depois ela pendula. E aí você precisa acolher, manter o discurso, né? Para que ele entenda que o que a gente está fazendo ali é o melhor tratamento para aquele paciente. Cuidados com a equipe, né? Sempre manter a equipe informada, acolher as demandas da equipe, as angústias da equipe, isso acontece com certa frequência, e isso faz parte da educação continuada da equipe também, né? Ter esses momentos de discussão, de esclarecimento, né? Questionar é melhor do que guardar uma impressão que é totalmente errada, né? Cuidado com os cuidados de enfermagem também. É um paciente que precisa continuar cuidados com a boca, né? Atenção com descompensações de sintomas, né? Sinais de desconforto, higiene, isso tudo é dignidade para o nosso paciente. E outra coisa, também outro cuidado que a gente precisa tomar, desprescrição. Eu estou fazendo sedação paliativa, o meu paciente tem uma expectativa de vida curta, ele está na fase final de uma doença terminal, muito questionável manter dieta artificial, isso pode causar mais desconforto. Medidas como profilaxia, AS, estatina, então antibiótico também já não tem mais sentido, né? Eu estou ali fazendo cuidados de fim de vida com o meu paciente, a não ser quando eu estou fazendo sedação intermitente para o paciente em quem eu espero controlar aquele sintoma de difícil controle, tá? Mas desprescrição, enxugar a prescrição, suspender o que pode ser considerado útil, suspender o que pode ser considerado distanásia, prolongador do processo de morrer. Então, muita atenção para esses detalhes, para prescrição. E a conclusão aqui, né? A terapia de sedação paliativa é uma alternativa para alívio de sintomas refratários em pacientes em fim de vida, com indicação de cuidados paliativos exclusivos. Não é uma medida que é usada com muita frequência, depende do perfil da população mesmo. Então, assim, lá no CTI a gente tem pacientes muito limítrofes, né? Assim, muito frágeis. Então, ali aqueles pacientes estão ali concentrados. Então, acaba se fazendo, né, bastante. A presença de sintomas refratários tem íntima associação com o contexto de terminalidade extrema, mas eu preciso sempre ter acurácia diagnóstica e objetividade na minha avaliação, na avaliação do meu paciente. Não posso confundir sintoma refratário com sintoma de difícil controle. Se há essa dúvida, eu posso consultar, né, a equipe de cuidados paliativos ou um especialista. E quando bem indicada e realizada com técnica, a sedação paliativa não está associada com a redução da sobrevida do paciente e não é considerada eutanásia,
tá? Então, é uma conduta ética. Obrigada. Obrigado, Paula. Aula bem elucidativa, né? E eu acho que foi até bom a gente ter feito a aula separada hoje, né? Porque a gente ia fazer com dor, porque acho que ela é importante, eu acho que ela é meio que um final, né? O fechamento aí desse ciclo de aula, assim, muito interessante. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum apontamento, pessoal do paliativo que está assistindo, Marcela. Parabéns de novo, viu, Paulo? Mais uma ótima aula. Obrigada aí pela disponibilidade mais uma vez. Então, eu queria fazer alguns apontamentos, assim, até anotei aqui, porque eu acho assim, quando a gente está propondo fazer capacitação e cuidados paliativos para a equipe, é mais fácil, assim, apesar de ainda ser um tema que ainda precisa, né, de muito esclarecimento, né, muita capacitação mesmo da equipe, igual eu sempre falo, não é uma coisa intuitiva, é uma coisa que tem que ser aprendida, né, e tem muita técnica por trás. A gente até consegue assim, uma boa aceitação dos conceitos, do controle de sintomas, mas tem dois grandes tabus, que é a sedação paliativa e a extubação paliativa. Eu acho que esses são os dois grandes tabus, assim, quando a gente fala em cuidados paliativos, e que a gente enfrenta lá no CTI, né, com mais frequência, né, por ser um local em que frequentemente a gente, né, se depara com a terminalidade dos pacientes, né. E as perguntas, que inclusive, né, né, até hoje a gente escutou, né, Bruno, a questão do medo da abreviação da vida do doente, né, esse ainda é um temor que ainda impede muitos profissionais em ofertar tanto um controle adequado de sintomas, quanto uma sedação paliativa quando necessária, ou de até evitar fazer uma extubação paliativa por temor aí desses conceitos ficarem pouco elucidados, né? E a frequente confusão com a eutanásia, né? E assim, o que eu gosto muito de dizer, olha, eutanásia, nos países em que é permitido, é uma abreviação da vida que é movida também, né, né, gostei muito que você falou, né, como você está agindo com, né, com compaixão, né, do paciente, mas nos países que ela é permitido, o paciente, ele justamente abriu mão de receber cuidados paliativos, ele abriu mão de evoluir, né, de ter a evolução do seu processo natural da doença de base, e ele abriu mão de evoluir, né, para a terminalidade pela doença de base. Então, eu acho que isso é essencial, a gente fazer esse discernimento de que, olha, o paciente que nos países em que é permitido, lembrando que aqui no Brasil, de novo, não é permitido, o paciente ele vai abrir mão de cuidados paliativos. Ele vai abrir mão de viver a sua doença na sua fase terminal, né? Que seria ofertado cuidados paliativos, né? Então, e a causa de óbito, né, quando ela é feita, obviamente é um processo extremamente demorado, delongado, multidisciplinar, né? A causa de óbito é como o barbitúrico e cloreto de potássio. Então, o que foi? Ele foi sedado e parou o coração, o que é completamente diferente da causa de morte da extubação paliativa e da sedação paliativa, que é justamente a doença de base do doente. E a rapidez com que esse paciente vai evoluir para a morte é justamente diretamente proporcional à gravidade da sua doença de base, né? Isso é muito importante a gente ressaltar, porque frequentemente, diariamente, quando a gente propõe uma extubação paliativa ou uma sedação paliativa, a gente escuta, isso não é eutanásia, eu não estou abreviando a morte do paciente, né? Eu não estou abreviando a vida desse doente. Então, é muito importante, inclusive, essa teoria do duplo efeito, né? Que poucas pessoas conhecem. Então, não, na grande maioria das vezes, não, quando bem indicada e quando bem realizada, né? E é completamente diferente a ortotanásia da eutanásia. Na eutanásia, o paciente vai abrir mão dos cuidados paliativos, ele vai abrir mão de viver a terminalidade da doença dele para ter aquilo abreviado. Isso a gente não faz, né? O que a gente faz é a ortotanásia, que é quando bem indicado, você tirar os suportes artificiais que mantêm futilmente a vida de um doente, que prolongam o sofrimento, né? Ou nos casos em que é necessário fazer sedação paliativa, no sentido aí de diminuir, né, o desconforto do doente. E muitos deles, não é incomum, né, Bruno? A gente escutar e falar, eu quero dormir, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu estou cansada, né? E isso é muito frequente. Então, assim, eu acho que esses conceitos, assim, são os grandes tabus, né, que a gente tem da extubação paliativa, da sedação paliativa, e que a gente frequentemente tem que repetir quase como um dogma, né?
e ainda assim a gente ainda tem alguma dificuldade de compreensão, né, nesse sentido. Então, eu acho que é o mais importante, assim, obviamente, além da técnica de fazer, eu acho que isso, na parte da sedação paliativa, as pessoas têm menos dúvida, mas a parte da parte da teórica mesmo, existem ainda grandes A tabus. ética, né? Da parte ética, da parte legal. Então, assim, isso é um grande tabu que dificulta, né, em alguns serviços, até impede a realização da sedação paliativa quando necessário e da extubação paliativa, por ser o mais fácil, né? Eu falei muito disso nessa semana passada, porque a gente, na terapia intensiva, por ser muito tecnicista, né, a gente está muito preocupado em parâmetros, em dados vitais, e, né, em manutenção da vida, e a gente se esquece de ver o doente, né? Então, às vezes, para a pessoa, causa muito mais sofrimento interno ter que presenciar uma extubação paliativa ou, né, uma sedação paliativa, né, que teoricamente a gente está até diminuindo o desconforto desse paciente, a gente está agindo com compaixão, né, do que ver o paciente ali. A gente não acha, a gente acostumou ver aquilo e acha que um paciente sedado com tubo, exudando, completamente anasarcado, sem ninguém perto, sem ninguém da família, sem ninguém do lado dele, e não é sofrer, sabe? Não é sofrer isso. Então, isso a gente discutiu muito essa semana para trás, porque a gente teve uma intubação paliativa, um desmame paliativo da VM, e esses conceitos de sofrimento ainda causam muito transtorno na cabeça dos profissionais de CTI. Então, às vezes, você tá lá, conseguem aceitar com muita tranquilidade um paciente sedado, com dormonide, fentanil, entubado, cheio de acesso, exudando, sem ninguém da família próximo, mas às vezes causa mais porque eu atingo o meu sofrimento, as minhas dúvidas, os meus questionamentos quando eu me aproximo do doente, converso com a família, vejo o que o doente, né, imagina de terminalidade, de qualidade de morte, a gente fala de qualidade de vida, mas não fala de qualidade de morte, né? E isso causa muitos descobertas internas, né, e questionamentos internos que às vezes as pessoas elas têm, né, um receio de acessar mesmo. E com isso fica muito mais fácil a gente sedar um paciente entubado, deixar ele ali, ele não tem mais nada para fazer, refratário ao tratamento, do que ofertar um cuidado ótimo para esse paciente e para a família, que seria uma humanização mesmo do processo de morte, a vivência daquele luto pela família de maneira mais, né, mais palpável, né, que você tanto falou que isso, né, ajuda demais no processo de luto da família, né, a vivência do momento da morte, porque isso atormenta muitas famílias depois. Nossa, quando você recebe um telefonema no meio da noite, olha, seu familiar faleceu, e aquilo pode atormentar, né, aquela família anos depois. Como é que ele estava? Será que ele estava com dor? Será que ele estava sofrendo? Será que ele estava consciente? Será que ele chamou por mim? Será que faria diferença eu estar lá, segurar a mão dele, falar o que eu queria falar? Então, isso atormenta a família e pode prejudicar o processo de luto. Então, a gente nunca deve deixar assim, os nossos medos, os nossos tabus, às vezes a nossa preguiça mesmo de ir lá conversar com o paciente, ou medo daquilo, porque isso mexe com questões internas. Quando a gente acessa o sofrimento do outro, a gente também acessa o nosso, né? Então, por isso que cuidados paliativos, às vezes, tem tanta resistência, né? Porque é difícil mesmo de ser feito, né? Então, eu admiro muito quem consegue morte, né? falar sobre morte, né, como é que eu vou falar né, com a família, né, nesse processo de morte, sem saber como é que eu lido com a morte, né? Então, eu admiro muito assim quem consegue fazer isso de maneira ótima e uma equipe que se dedica a isso, eu acho assim extremamente difícil, né? Assim, acho realmente muito desafiador, né? Fazer cuidados paliativos de maneira bem feita, né? Então, é só mesmo agradecer mesmo, exaltar esse trabalho e reforçar esses conceitos, assim, que realmente a gente vai neles todos os dias e a gente vai repetindo, fazendo processo de formiguinha, porque a gente não pode deixar de ofertar isso para os pacientes, né? Além de também ofertar uma capacitação para a equipe, né? E aos pouquinhos quebrando esses tabus, né? E esses conceitos. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Tá. Paula, assim, só tirando um gancho, sem perder, nem gastar nosso tempo,
Isso que você falou da sedação paliativa, só apontando que é bem parecido com a UTI, tá? Em termos de medicação, acho que para isso a gente é bem tranquilo, apesar de muitas vezes a gente esquecer a questão do bolus, da dose e do controle do sintoma um pouquinho mais rápido, né? Ou da refratariedade. Com relação à sedação, isso acontece em terapia intensiva também, então acho que é muito racional, assim, é esperado, vamos dizer, chegar à conclusão que cuidados paliativos, sedação não aumenta tempo de sobrevida, porque em estudos em pacientes fora de cuidados paliativos, a sedação também não tem esse efeito, ela tem um efeito no tempo de ventilação mecânica, em outros desfechos para a gente. Então, assim, tá condizente com o que acontece no cuidado de terapia intensiva fora do contexto de cuidado paliativo. Eu só queria apontar que a nossa grande dificuldade, eu acho que na UTI, do IPSENG e em muitos lugares também, muitas vezes é a sedação paliativa, acho que a gente vê falhas, mas de novo, assim, sem querer me repetir de novo, é o cuidado com o paciente, é a identificação do sintoma refratário. Então, um grande problema que eu vejo a gente identifica um paciente cuidado paliativo e a gente pula para a sedação paliativa. Aquele velho adágio que a gente escuta, o paciente é paliativo? Então tá bom, eu vou ligar o midazolam nele. Então, assim, isso é extremamente importante e por isso que eu acho que eu falei que foi interessante assim essa aula de sedação paliativa ser dada separada e por último, porque a gente passou por todo o processo, né, da comunicação, da identificação do paciente em cuidado paliativo e do controle de sintomas, para só depois a gente passar para a sedação paliativa. Porque há um link que a gente acaba pulando como equipe o meio do caminho. O controle dos sintomas, a avaliação correta do diagnóstico e do prognóstico do paciente, o controle de sintomas de maneira adequada. A gente esquece que há uma possibilidade do paciente não ser sedado, ter o sintoma controlado e receber alta da UTI para o quarto para casa, seja lá o que for. Então, a gente dá esse pulo enorme. Então, eu acho importante apontar que a nossa grande dificuldade de novo, igual eu já falei em algumas aulas, eu não me lembro qual, é o cuidado médico com o paciente, o cuidado fino, cuidado delicado, cuidado intensivo do ponto de vista de avaliação, reavaliação, diagnóstico, teste terapêutico e avaliação do resultado da terapia. Né? Assim, raras vezes a gente vê uma sedação sendo iniciada, interrompida, né, para controlar sintomas. Isso aí a gente não tem esse costume, sabe? Do ponto de vista pessoal, eu acho assim, essas discussões de cuidado de sintomas foram extremamente importantes. Eu acho que hoje eu acabo ficando muito, 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 muito mais atento ao controle dos sintomas dos pacientes, antes de querer pular para a sedação paliativa, ou seja lá o que for, principalmente o sintoma de delírio, que na UTI é muito frequente, na UTI do PSENG é muito frequente, por uma questão de fatores comportamentais, de ambiente. Então, é extremamente importante a gente entender a sedação paliativa, mas eu acho que fechou realmente com chave de ouro, mas lembrando sempre, controle de sintomas é realmente importante. E, de Estudos novo, dos mesmo... sonos, Bruno. A gente dá muito pouca atenção a isso na terapia intensiva. Exato, a gente dá pouca atenção ao que é importante, que é o paciente e a avaliação e reavaliação. Então, acho que de vez em quando a gente erra nessa questão, né? A gente 880, né? Infelizmente, ou a gente não faz nada, ou a gente liga o midazolam, RAS -5, estamos conversados, né? Então, acho que isso é importante. Foi bom para esclarecer isso todas essas aulas, né, que a gente teve. Que bom. Fico feliz, gente. Boa noite. Paula, só parabenizando também a aula e só lembrando também que às vezes quando a gente está com alguma sedação refratária à medicação, que a Paula falou aí, que a gente pode usar outras medicações, né? Por exemplo, a leve e a clorpromazina também, muitas vezes eles ajudam demais, porque às vezes você não está agindo realmente no local especificado para somente em pacientes com câncer.
Esse daí, eles são muito bons. Então, às vezes, você fica aumentando o midazolam, quando for refratária, sem repensar, né? Será que alguma outra poderia ajudar, alguma coisa desse tipo? E aí a gente tem que lembrar que existe. O midazolam é a escolha, mas a gente tem que lançar a mão das outras também, às vezes vale a pena. Tem um áudio ligado aí, mas eu acho que é só de alguém que não percebeu, né? Tem mais alguém do cuidado paliativo, alguém que queira dar uma opinião ou alguma dúvida, alguma coisa? A gente fechar, se não tiver, né? Tá bom. Paula, muito obrigado por tudo, né? Assim, é evidente que isso aqui não é um fechamento de nada, então, né? A gente continua, eu acho que cada vez mais eu pessoalmente acho que eu vou precisar do paliativo lá dentro da UTI para a gente conseguir transformar em realidade aquilo tudo que a gente pensa e sabe e transformar. Realmente, acho que a O equipe projeto do protocolo paliativa... também, né? Oi? O projeto do protocolo também. Isso. Para a gente conseguir, exatamente, para implementar, né, o que a gente, vamos dizer, estamos treinando, o que estamos treinando, né? Sempre incomoda muito, né, esse fosso entre o ideal e o que é feito na prática, né? Então, acho que a equipe paliativa, ela já faz isso, já ajuda, e espero que ajude cada vez mais, correndo o risco de aumentar muito o trabalho de vocês nesse apoio, né? Que eu acho que é o mais importante. É o apoio para que a gente consiga prestar atenção nas nossas falhas e conseguir crescer como equipe e cada vez mais conseguir aproximar o tratamento real do ideal, né? Que é tão difícil para a gente. Então, agradeço muito isso tudo. Espero que a gente tenha mais reuniões aí do cuidado paliativo em outras situações. Obrigada, viu, gente, pela receptividade. E essa parceria, assim, é sensacional, né, que a gente tem no IPSENG, entre a equipe de cuidados paliativos e a equipe da UTI. Acho que a gente tem, né, muito a crescer juntos. Com certeza, né? Muito ainda. Obrigada, gente. Muito boa essa aula, Paula. Brilhou. Obrigada. Obrigada. Gente, eu estou à disposição, viu? Se vocês precisarem de alguma coisa, sempre estou. Eu acho que não tem nenhuma pergunta no chat, não, né? Eu nunca olho esse chat, mas eu vou considerar que a aula foi sensacional, porque ninguém perguntou nada. Boa, né? Mas foi muito boa mesmo. Só reforçando as palavras do Bruno, muito obrigada a toda a equipe da Paliar, a disponibilidade. Foram muitas aulas, mais do que o previsto. Inicialmente eram 3, né? Foram 6 no total, né? 5 ou 6? 6. Então, mas a gente gosta de falar, então não tem problema, não. É um assunto que faz os nossos olhos brilharem. Nossa, é um prazer, tá? Foi muito bom, assim. A gente esperava, né, uma maior mobilização, né, da equipe, tudo, mas foi sensacional. E a gente está disponibilizando todas as aulas no canal, né, Bruno? O link eu já disponibilizei para vocês também. Vocês podem disponibilizar aí para o pessoal para assistirem todas as aulas. E a gente vai só seguir esse trabalho aí na UTI e com a implementação do protocolo em breve, né? E a gente vai voltar e apresentar aqui também. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tá joia. Boa noite, gente. Um abraço. Até mais.